Navegando pela timeline do YouTube, Instagram e TikTok, às vezes a gente se depara com um bocado de coisa interessante no meio do caminho. E como o algoritmo das plataformas sempre querem que a gente passe mais e mais tempo nelas, uma vez que eu vi um vídeo sobre Labubu e outro sobre Morango do Amor, acabou pra mim. Era praticamente só isso que aparecia pra eu ver. Mas isso despertou em mim uma curiosidade. O que essas duas coisas têm em comum? E por que que o algoritmo Lorde Supremo da internet quer desesperadamente que a gente veja isso? Bem, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Oi, eu sou a Nil. E assim, eu já vou começar comentando que eu tive a oportunidade de ver essas duas coisas num lugar distante, longínquo, chamado para além da tela do celular. E eu já vou logo dizendo que nenhum dos dois é essas coisas todas. No caso do Labubu, como eu já tinha dito, eu conhecia pelos vídeos virais da galera abrindo caixas e indo também no Pop Mart, que é tipo uma rap americana, comprando caixas e mais caixas misteriosas desse negócio e tendo as mais diversas reações. Tipo, eu me lembro de ter visto um vídeo de uma mina que queria um Labubu rosa e tirou um verde e ficou tipo muito revoltada, puta mesmo, ao ponto de pegar uma tesoura e começar a dilacerar o bicho. E eu me senti vendo o massacre da Serra Elétrica assistindo aquilo. Tipo, poxa, precisava desses exageros todo? Seja menos, minha filha. Eu, hein? Enfim, recentemente eu fui com a minha prima em um evento voltado ao grupo jovem. Coisas que envolvem animes, jogos, apresentações de K-pop, cosplays, etc. Uma convenção, tipo a CCXP, só que não. E lá eu tive a oportunidade de passar por uma loja e ver um desses bichos ao vivo e a cores. E devo confessar pra vocês que, além do bicho ser caro que só uma desgrama, ele ainda é pequeno e esquisito. Na minha humilde opinião, é claro. Sério, quando eu vi aquele bichinho todo estrambótico pendurado lá no estande da loja, eu fiquei tipo aquele meme daquele cara com fidget spinner. É só isso? É só isso? Sério mesmo? E digo mais, não satisfeita em olhar no estande da venda lá do evento, eu ainda fui atrás de saber quanto era o preço do site oficial, já que na minha cabeça eu pensei, não, como esse evento é bem assim, mais ou menos, esses que estavam lá deviam ser falsificados ou alguma coisa do tipo. Então eu fui lá no site dos verdadeiros e o meu queixo foi lá no chão. Tô nem brincando com vocês. Enquanto os que estavam sendo vendidos lá no evento era na faixa de uns 80, 90 reais, o real oficial do site era na faixa dos seus 250 a 400 reais. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas nem por um caralho que eu comprava isso aí. Irmão, 300 reais por um bicho rei feio, esquisito, que não tem nem 15 centímetros de altura? É sério? Poxa, mas não tem nem o pé do perigo de eu estar comprando um negócio desse, sinceramente. E ainda tinha roupinha, viu? Roupinha pra Labubu da Dior. Da Dior. Pela bagatela de 200 reais a mão. Os meus mais profundos e sinceros vai se lascar bem forte pra você. E já que a gente tá aqui, eu queria fazer um parêntese sobre o site em si. Cara, que site feio era aquele, hein? Além de ser visualmente estranho, era bem mal diagramado. E ainda tava cheio de imagem gerada por IA. O que eu fiquei tipo, sério que vocês não têm nem coragem de tirar uma boa foto do próprio produto de vocês? Vocês têm preguiça até nisso? Eu, hein? Enfim, voltando ao assunto. Antes da gente entrar de fato na seção de comentários sobre essa temática, eu queria falar sobre a minha outra experiência com um desses produtos virais, o Morango do Amor. Foi assim, um belo dia a gente tava jantando e a minha irmã falou que ela tinha encomendado um morango do amor pra provar no dia seguinte. Aí eu falei, né, que tinha visto no Instagram e tal, e que parecia ser aparentemente muito gostoso. Pois bem, o dia seguinte chegou, e quando ela chegou ao trabalho, lá estava o dito cujo, dentro de uma caixinha de plástico toda bonitinha. E enfim, tinha chegado o momento de provar. E quando a gente cortou e provou, eu achei bem, assim, não tô dizendo que o bicho não é bom. Claro, obviamente que ele era bom. Até porque, né, morango com brigadeiro de ninho é sempre bom. Tanto as duas coisas juntas como separadas. Mas, sinceramente, não vale esse hype todo, não. De, ai meu Deus, você tem que provar o morango do amor. Tem que comer o morango do amor. Morango do amor é a coisa mais deliciosa da face da terra. Você precisa comer o morango do amor. Igual a ar pra respirar. E entre muitos e muitos outros comentários desse mesmo naipe. E assim, para uma sobremesa que tá sendo tão divulgada e difundida como essa, eu esperava bem mais, juro pra vocês. Além disso, o caramelo era muito doce. Então tem isso também. O meu ponto é que, o que é esse surto coletivo por essas coisas? Por que a gente não pode ter mais uma vida sem Labubu na bolsa, como chaveiro, e ter comido morango da amor de sobremesa? O que tá acontecendo? Pesquisando um pouco sobre o assunto, algumas pessoas afirmam que isso que a gente está vivendo agora nada mais é do que a evolução das coleções, tais como nossos pais e avós faziam na época deles,
como colecionar tampinhas e também completar álbum de figurinhas. Só que mais divulgado, já que a maioria das pessoas tem acesso à internet e gostam de compartilhar os seus achados e coleções. E eu particularmente acho que isso tem um pouco de verdade, já que nós mesmos quando éramos crianças, éramos obcecados por pelo menos alguma coisa que nos fazia ter vontade de ter uma coleção. Tipo, pra mim era colecionar as revistinhas em quadrinhos da Turma da Mônica, as cartinhas da Sakura, os álbuns de figurinhas da Disney e os bichinhos da Parmalat. Mas eu contra-argumento isso também com o fato de que naquela época a gente colecionava coisas baratas. Uma tampinha não custava muito. Um álbum era R$ 10 no máximo. E os pacotes de figurinhas também custavam centavos. Hoje em dia, como eu já tinha dito antes, um monstrinho daquele é R$ 250 o mais barato. É um absurdo. Sem contar que a gente colecionava quando criança. E hoje quem mais faz esse tipo de coisa são adultos. Então o que mais pode ser? Alguns especialistas, tanto estudiosos comportamentais quanto os da internet, se voltam para a linha de produtos de conforto. O que, resumidamente em poucas palavras, é que, quando a situação mundial está na vala ou se encaminhando para a mesma, as pessoas tendem a se voltarem para produtos que lhe remetem a uma sensação de segurança e bem-estar, tal qual elas tinham quando eram crianças. Ou seja, produtos como bombons, doces, bichinhos de pelúcia, chaveiros, penduricalhos, bobbie goodies, livros de colorir, coisinhas fofinhas, entre muitas outras coisas, são produtos bem visados, já que remetem a uma época da nossa vida em que tudo estava bem. Época que a gente sabia que estava seguro, porque tinha uma pessoa como os nossos pais ou avós que nos protegeriam. E eu acho que isso é muito real, sabe? O mundo hoje em dia, além da situação política que tá uma merda, a situação econômica um lixo, no qual hoje uma casa custava 100 mil e 1980 tá custando 1 milhão, e olhe lá se não for mais, e também a situação de saúde, no qual a gente se recuperou de uma pandemia bem mal na cabeça, cheia de sequelas e problemas mentais. E o conjunto de toda essa obra reflete na compra desses artefatos. Quem nunca teve um bichinho de pelúcia querido que se agarrava quando tinha medo? Quem nunca comeu uma sobremesa gostosa quando estava com vontade de um docinho? Quem nunca quis só parar por um momento e se perder dentro de um livro para pintar? Tal qual de quando a gente era criança. As pessoas não se sentem mais seguras para avançar para a próxima etapa da vida. Como é que eu vou crescer se o ambiente no qual eu estou inserido não está me dando condições para tanto? E eu acho uma explicação super válida, se não a mais válida para isso que está acontecendo. Outra explicação que eu encontrei no vídeo de uma youtuber chamada @AciArabian foi que essas coisas viralizadas no YouTube, Instagram e TikTok são como carimbos e símbolos de que você faz parte de um grupo seleto de pessoas que possui tal coisa. Por exemplo, existe uma história de que quando os parques da Disney estavam para ser construídos, o Walt foi em busca de investimento para colocar o projeto para frente. Então ele criou para os seus investidores um grupo meio secreto, mas nem tanto, chamado Clube dos 33, que tem acesso irrestrito aos parques, além de um clube exclusivo que tem bebidas alcoólicas. E eles também têm símbolos secretos que, agora, é especulação da minha parte, mas segundo algumas testemunhas são um tipo de cartão e um anel. Mas como eu disse, não dá para ter certeza. De qualquer maneira, é muito bom fazer parte de um grupo, ainda mais se esse grupo for bem exclusivo e seleto. E se tendo um labo para pendurar na bolsa é um jeito de fazer isso, que seja. Tipo assim, eu sinto como se a gente estivesse resgatando um pouco a cultura de bullying e julgamento, sabe? Nesse mesmo evento que eu fui, passei por duas meninas, ambas jovens, com um labubus na bolsa, e apesar de ter passado rapidamente por elas, não pude deixar de reparar que elas comentavam sobre uma terceira, e diziam coisas do tipo: ai, tu já viu a bolsa da fulana? Horrorosa, com aquela cor sem graça. Não tem nenhum desses aqui pra decorar. E eu fiquei me sentindo um pouco mal por essa fulana, que teve o seu valor reduzido a um simples monstrinho estranho. Uma última consideração que eu tenho a fazer sobre esse assunto é que, querendo ou não, isso prova que nós seres humanos somos facilmente moldáveis e manipuláveis. Poxa, se tudo que precisa pra gente esquecer da nossa individualidade e muitas vezes reduzir o nosso valor a um bichinho de pelúcia e uma sobremesa é olhar pra tela do celular, que tipo de pessoa será que a gente é? Cadê a nossa criatividade e segurança em si mesmo? Claro que, se você quiser ter um labubu, ou provar um morango do amor, ou pintar Bobbie Good, sei lá, você tem total direito. E eu até te incentivo a provar por si mesmo ou por si mesma, pra você tirar suas próprias conclusões. Mas só toma cuidado pra não deixar essas coisas te consumirem e insinuarem que você só vai ser feliz se tiver uma dessas, tá? E assim, se eu puder dar um conselho de amiga mesmo, procura fazer uma coisa só pra você. Sei lá, procura fazer um desenho que você gosta, nem que seja só uma figurinha de palito pra você pintar. Procura fazer uma sobremesa única que você acha deliciosa, sem ser necessariamente morango do amor. Procura criar um bichinho para colocar no seu chaveiro, só seu. Ou então customizar um que você já tem. Que tal? Falando por experiência própria, não tem nada melhor do que você olhar para sua obra de arte, depois de horas de trabalho e dizer: porra, fui eu que fiz isso aqui. E não existe nada no mundo igual. E mesmo que fique uma porcaria da primeira vez, tenta. E tenta de novo até ficar bom. Prometo que você não vai se arrepender.
Also, esses monstrinhos Labubu me colocaram numa busca porque eu tinha pra mim que eles eram referência a algum desenho bem antigo que tinha uns monstrinhos parecidos e eu fiquei doida atrás. Então eu finalmente descobri. São os 7 monstrinhos. Nossa, só quem é velho vai lembrar dessa, hein? Se você ficou até o final, comenta a frase secreta que é: mais vale um customizado na bolsa do que 2 Labubus voando. Curte, compartilhe e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!